Fala, professor! Seja muito bem-vindo ao Escola. Se você está se preparando para o processo seletivo da Secretaria da Educação de São Paulo para o ano que vem, você chegou ao lugar certo. Nesta série, nós vamos estudar juntos. Eu vou analisar o edital, explicar os principais autores, resolver questões, falar da prova prática e mostrar uma estratégia de estudo que realmente faz sentido para nós, professores, né, que tem uma rotina muito corrida. Porque eu sei como é que é, né, gente? A gente passa o dia inteiro dando aula, preparando atividade, corrigindo prova, participando de ATPC. E quando finalmente sobra um tempo, a gente tem que estudar. Por isso, o objetivo desse canal não é fazer você estudar mais, é fazer você estudar melhor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já abriu o edital, viu aquele monte de páginas, uma lista enorme de livros e pensou, por onde eu começo? Se isso aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. Esse é um dos maiores erros de quem vai prestar concurso ou processo seletivo. A maioria das pessoas começa pelo caminho errado. Sai comprando apostila, baixa um monte de PDF, assiste aquele monte de vídeo, né? E tenta estudar tudo ao mesmo tempo. E qual que é o resultado disso? Depois de umas semanas, bate o cansaço. Vem a sensação de que você não está aprendendo nada. E muita gente acaba desistindo antes da prova. Mas eu quero que você faça diferente. Antes de abrir qualquer livro, vamos entender uma coisa. O que a banca realmente espera de um professor? Essa resposta muda completamente a forma como nós vamos estudar. Depois de analisar esse edital com calma, eu percebi uma coisa muito interessante. A FGV, ela não quer saber se você decorou o conceito. Ela quer saber como você pensa dentro da sala de aula. Ela quer entender como você resolveria situações que fazem parte da rotina de qualquer professor. E é justamente por isso que a bibliografia desse edital chama tanta atenção. Quando você olha apenas o nome dos livros, parece que são assuntos completamente diferentes, mas não são. Na verdade, todos eles caminham para a mesma direção. Eles falam sobre aprendizagem ativa, participação do estudante, gestão de sala de aula, tecnologia na educação, resolução de problemas, clima escolar e sobre o novo papel do professor. Vocês perceberam? Essa prova ela não foi montada para escolher quem decorou mais. Ela foi pensada para identificar quem consegue transformar a teoria em prática. E isso muda completamente a estratégia de estudos. Então, nesse próximo vídeo, eu não vou simplesmente ler o edital para você. Nós vamos entender a lógica por trás dele. Porque quando você entende como a banca pensa, estudar fica muito mais fácil. Então, pega um caderno, anota os pontos principais e vem comigo, porque agora nós vamos começar a destrinchar esse edital do jeito que ele realmente merece. Então, pessoal, antes da gente abrir o edital, eu quero conversar com você sobre um erro que eu vejo acontecer todo ano. E, sinceramente, talvez você também estivesse prestes a cometer esse erro. Quando sai um processo seletivo, muita gente pensa que o segredo de aprovação é estudar o máximo possível. Então começa uma maratona, né? Compra apostila, baixa PDF, salva vídeo para assistir depois, entra em grupos de WhatsApp, procura resumos na internet e tenta estudar tudo ao mesmo tempo. Só que tem um problema. A quantidade de estudo não significa qualidade de estudo. Você pode passar 4 horas por dia estudando e mesmo assim está gastando energia com assuntos que terão pouca importância na prova. Enquanto outra pessoa, estudando 2 horas, consegue um resultado melhor, porque sabe exatamente onde concentrar esses esforços. E é aí que entra a nossa estratégia, né? A primeira estratégia é entender quem vai elaborar essa prova. Porque cada banca tem uma personalidade. Tem banca que gosta de cobrar artigo de lei exatamente como está escrito. Tem banca que gosta de pegadinha. Tem banca que gosta de texto enorme. E tem banca que prefere situação prática. E você ignora isso. Acaba estudando de forma errada. Então, no nosso caso aqui, né, desse processo seletivo, quem vai organizar ele é a Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, e ela tem um estilo muito característico. Dificilmente ela faz perguntas que dependem apenas da sua memória. Ela cria situações. Então, imagina, por exemplo, uma sala de aula onde os alunos estão desmotivados, ou um estudante que respondeu errado uma atividade, ou um professor tentando desenvolver um projeto interdisciplinar. Em vez de perguntar apenas o conceito, a banca apresenta esse cenário inteiro e pergunta qual seria a melhor decisão do professor. Percebeu a diferença?
Ela quer avaliar o seu raciocínio, quer saber se você consegue aplicar aquilo que estudou. É por isso que eu digo que decorar a definição sozinho não será o suficiente. Você precisa entender o motivo de cada teoria existir. E é exatamente isso que nós vamos fazer ao longo dessa série. Sempre que estudarmos um autor, eu não vou só explicar o que ele escreveu. Nós vamos conversar sobre como aquela ideia aparece dentro da escola, dentro da nossa sala de aula, porque é dessa forma que a FGV costuma construir sua questão. Agora veio uma informação que me chamou muita atenção quando analisei a bibliografia. Se você olhar apenas a lista de livros, pode parecer que são vários assuntos completamente diferentes. Mas basta observar com um pouco mais de calma para perceber que existe um padrão. Todos os autores, de maneiras diferentes, estão respondendo praticamente a mesma pergunta: como fazer o aluno aprender mais e participar mais da aula? Isso não é uma coincidência. É um sinal claro do perfil do professor que a Secretaria da Educação espera encontrar. Um professor que saiba ensinar, que consiga envolver os estudantes, que organize bem a sala de aula, que transforme o erro em oportunidade de aprendizagem e que utilize estratégias modernas para desenvolver o potencial dos alunos. Então, antes de sair comprando livro ou tentando decorar os capítulos inteiros aí, né? Vamos entender a lógica dessa bibliografia. Porque quando você entende essa lógica, estudar deixa de ser um peso e passa a fazer muito mais sentido. E é justamente por isso que agora nós vamos olhar para os autores que aparecem no edital e entender por que cada um deles está ali. Agora, eu quero que você esqueça por alguns minutos o nome dos autores. Não se preocupe em decorar quem escreveu qual livro. Primeiro, nós vamos entender a lógica, né, a ideia geral da bibliografia. Quando eu bati o olho na lista, uma coisa chamou muito minha atenção. Todos os livros parecem diferentes, mas na prática, eles estão falando do mesmo desafio: como fazer o aluno aprender mais. Então pensa comigo, você entra numa sala de aula. Alguns alunos estão super interessados, outros estão conversando. Tem quem está já mexendo no celular, né? Mesmo sendo proibido hoje em dia, né? Tem quem está falando que a matéria é chata. Tem aquele que responde tudo. Então, tem também aquele que passa a aula inteira sem abrir a boca. E essa é a realidade de praticamente qualquer escola. Agora imagine que você é a banca. O que faz mais sentido cobrar? Uma definição decorada ou a capacidade do professor de lidar com situações como essas? É exatamente por isso que a FGV escolheu essa bibliografia. Ela quer avaliar como você pensa, como se organiza uma aula, como conduz uma turma, como reage quando um aluno erra, como desperta o interesse da classe e como transforma o conhecimento em aprendizagem. Percebe que tudo gira em torno da prática docente? Por isso, eu diria que existe uma palavra que resume praticamente toda essa bibliografia: engajamento. A maior preocupação desses autores é responder uma pergunta muito simples: como fazer o aluno participar da aprendizagem? E cada autor responde essa pergunta de um jeito. O Moran e a Lilian Basic, eles falam sobre metodologia ativa, ou seja, tirar o aluno da posição de espectador, em vez de apenas ouvir, ele participa, pesquisa, discute, resolve problemas, constrói conhecimento. Já o livro sobre STEAM, o que é o STEAM? Cada letra da palavra STEAM é uma parte, né, uma parte do conhecimento, vamos dizer assim, né? Então, na escola é quando a gente envolve ciências, matemática, tecnologia, arte, português, tudo ao mesmo tempo, né? O STEAM mostra que o aprendizado ele fica muito mais significativo quando as diferentes áreas do conhecimento trabalham juntas. É aquela aula que o estudante deixa de perguntar, professor, isso serve para quê? Porque ele começa a enxergar sentido naquilo que ele está aprendendo. Depois aparece o Fausto Camargo. E aqui a conversa muda um pouquinho, né? Ele começa a discutir como transformar a sala de aula em um ambiente mais dinâmico. Não basta trocar a carteira de lugar, não basta colocar um vídeo. Inovar não é fazer uma aula diferente só para chamar atenção. Inovar é criar a situação em que o aluno realmente aprenda mais. E olha como tudo começa a se conectar. Metodologia ativa, projetos, participação, sala de aula inovadora. Até aqui, todos os autores estão caminhando para a mesma direção.
Agora, entra um dos nomes que, na minha opinião, merece uma atenção muito especial, o Doug Lemov. É aquele que escreveu Aula Nota 10. Vocês lembram desse livro? Então, se eu tivesse que resumir o livro Aula Nota 10 em uma frase, eu diria o seguinte: que ele pega a situação que acontece todos os dias dentro da escola e mostra pequenas atitudes que fazem uma enorme diferença na aprendizagem. Não são grandes teorias, são decisões do professor, como fazer uma pergunta, como corrigir um erro, como incentivar a participação, como organizar a aula, como manter o foco da turma. E eu acredito que esse livro ele pode aparecer muito nessa prova, justamente porque ele conversa diretamente com o tipo de questão que a FGV gosta de elaborar, né? Então, em vez de perguntar apenas o conceito, a banca pode apresentar uma situação de sala de aula e pedir que você escolha a atitude mais adequada do professor. Por isso, quando a gente estudar o Doug Lemov em um vídeo específico que a gente vai criar aqui, né? Porque essa é a aula 1. Então, nós vamos analisar técnica por técnica do aula nota 10 e resolver exemplos parecidos com os que podem aparecer na prova. E eu tenho certeza que isso vai facilitar muito a tua preparação. Mas ainda faltam dois autores extremamente importantes. E eles ajudam a responder uma pergunta que todo professor já fez em algum momento da carreira. Como ensinar bem sem perder o controle da sala? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Agora, eu quero falar de dois autores que, quando aparecem juntos no edital, passam uma mensagem muito clara sobre o perfil de professor que a Secretaria da Educação está buscando. O primeiro é o José Carlos Libânio. Só o título do livro já chama atenção. Adeus, professor, adeus, professora? Parece até uma provocação, mas calma. Ele não está dizendo que o professor deixou de ser importante, muito pelo contrário. O que ele questiona é o antigo modelo de ensino, aquele que o professor ele falava durante a aula inteira e o aluno apenas copiava o conteúdo. Hoje, a realidade da escola é diferente. Os alunos têm acesso à informação o tempo todo. Eles pesquisam no celular, assistem vídeo, usam inteligência artificial, eles encontram respostas que eles querem em poucos segundos. Então surge uma pergunta: se a informação está em todo lugar, qual passa a ser o papel do professor? E é justamente essa reflexão que o Libânio propõe. O professor deixa de ser apenas alguém que transmite conteúdo e passa a ser quem organiza essa aprendizagem, quem faz perguntas, quem provoca curiosidade, quem ajuda o estudante a pensar, quem desenvolve autonomia. E isso conversa diretamente com tudo que a gente viu até agora. Metodologia ativa, projeto, participação, aprendizagem significativa, tudo aponta para esse novo papel do professor. Agora vamos para outro nome muito importante, a Jane Nelson. Se você já ouviu falar em disciplina positiva, provavelmente conhece um pouco do trabalho dela. Mas existe um erro muito comum. Muita gente acha que disciplina positiva significa deixar o aluno fazer o que ele quiser. E não é isso. Disciplina positiva não é falta de regras. Também não significa ser um professor permissivo. Na verdade, a proposta é justamente o contrário. É construir um ambiente em que exista respeito, responsabilidade e cooperação. O aluno entende quais são os limites, mas entende também por que esses limites existem. Em vez de trabalhar apenas com punição, a ideia é desenvolver responsabilidade. E eu consigo imaginar facilmente como que a FGV pode cobrar esse assunto. Imagina uma questão dizendo que um aluno interrompe constantemente a aula. Depois ela apresenta 4 formas diferentes de agir. Uma extremamente autoritária, outra totalmente permissiva, outra que ignora o comportamento e uma baseada no respeito, no diálogo e na construção da responsabilidade. Qual delas estaria mais alinhada com a bibliografia? Percebe? Não basta decorar o conceito de disciplina positiva. Você precisa entender como ela funciona dentro da escola. Agora, eu quero que você olhe novamente para todos os autores que apareceram até aqui. Moran, Bassic, Steen, Fausto Camargo, Doug Lemov, Libânio e a Jane Nelson.
À primeira vista, parecem assuntos diferentes, mas eu enxergo uma linha ligando todos eles. Todos defendem um professor que planeja, que observa, que faz intervenções inteligentes, que cria oportunidade para o estudante participar, que transforma o erro em aprendizagem, que estabelece limites com respeito e que organiza a sala de aula para que todos aprendam mais. É por isso que eu não recomendo estudar essa bibliografia como se fosse uma coleção de livros separados. Estude como se fosse uma grande conversa entre esses autores. Cada um olha para a educação por um ângulo diferente, mas todos caminham para o mesmo objetivo: melhorar a aprendizagem dos estudantes. E sabe qual é a melhor notícia? Você não precisa dominar tudo de uma vez. Nos próximos vídeos dessa série, nós vamos estudar cada autor com calma, livro por livro, capítulo por capítulo, sempre trazendo exemplos reais da sala de aula e questões que podem aparecer na prova, porque aprender faz muito mais sentido quando a teoria encontra a prática. Agora que nós entendemos a lógica da bibliografia, chegou a hora de responder uma pergunta que talvez seja a mais importante deste vídeo: como organizar os estudos sem perder tempo e sem ficar perdido no meio de tanto conteúdo? Agora que nós entendemos a lógica da bibliografia, a pergunta é outra: como estudar tudo isso sem ficar perdido? Porque, vamos ser sinceros, né? Pouquíssimos professores têm 4 ou 5 horas livres por dia para estudar. A nossa realidade é outra. A maioria trabalha em uma ou até 2, 3 escolas, tem planejamento, correção de atividades, tem família, tem responsabilidade. Então, a primeira dica que eu quero deixar é esta: não tente estudar tudo ao mesmo tempo. Esse é um erro muito comum. Você começa com um livro, no dia seguinte muda para outro, depois lê um vídeo, resolve algumas questões, lê um resumo, e no fim da semana tem a sensação de que estudou bastante, mas não lembra de nada. Então, em vez disso, faça um estudo organizado. Eu começaria exatamente pela ordem em que os assuntos aparecem na bibliografia. Primeiro, entenda o conceito das metodologias ativas. Depois, veja como esses conceitos aparecem nos projetos STEAM. Na sequência, estude a sala de aula inovadora. Depois, mergulhe nas técnicas do Doug Lemov. E, em seguida, aprofunde o papel do professor com Libânio. E finalize com a disciplina positiva da Jane Nelson. Percebe como existe uma sequência lógica? Cada autor prepara o caminho para o próximo. E outra dica importante: não estude apenas lendo, leia um trecho, pare e faça uma pergunta para você mesmo: como isso aparece na minha sala de aula? Esse exercício faz toda a diferença, porque a FGV dificilmente vai perguntar apenas o conceito. Ele vai querer saber se você consegue aplicar aquela ideia em uma situação prática. Vou te dar um exemplo. Imagine que você acabou de estudar a técnica Cultura do Erro, do Doug Lemov. Em vez de decorar o nome da técnica, pense assim: o que eu faria se um aluno respondesse errado durante a aula? Esconder o erro? Corrigir imediatamente? Ou aproveitar aquele momento para construir o aprendizado da turma? Percebe a diferença? Quando você transforma a teoria em prática, o conteúdo fica muito mais fácil de lembrar. Outra orientação que eu considero muito importante: monte um cronograma realista. Não adianta fazer um planejamento dizendo que vai estudar 4 horas por dia se você sabe que isso não cabe na tua rotina. É melhor estudar 40 minutos todo dia do que tentar compensar tudo no fim de semana. Constância vale muito mais do que intensidade. E existe mais uma ferramenta que pode acelerar muito o seu aprendizado: resolver questões. Mesmo que ainda não existem muitas questões específicas desse edital, procure exercícios da FGV relacionados à educação. Leia o enunciado com atenção. Antes de olhar as alternativas, tente responder mentalmente. Depois compare com o gabarito e pergunte a si mesmo: por que essa alternativa está correta? É nessa análise que acontece o verdadeiro aprendizado. Ao longo desta série, nós também vamos resolver questões juntos, sempre relacionando os enunciados com os autores da bibliografia. Assim, você não estuda apenas para memorizar, você estuda para reconhecer o jeito que a banca pensa. E eu acredito que essa seja uma das maiores vantagens que você pode construir até o dia da prova.
Agora, talvez você está pensando, professor, então eu preciso comprar todos esses livros? E minha resposta sincera é: depende. Se você puder adquirir os livros, ótimo, é uma excelente forma de aprofundar os seus estudos. Mas se isso não for possível, não significa que você está em desvantagem. O mais importante é compreender as ideias centrais de cada autor e saber aplicá-las. E é exatamente esse o compromisso que eu assumo com você aqui no Descola. Ao longo dos próximos vídeos, nós vamos estudar cada obra de maneira simples, organizada e sempre conectando a teoria com situações reais da sala de aula. A ideia é que quando chegar o dia da prova, você não tenha apenas decorado conceitos, você tenha aprendido a pensar como a FGV espera que um bom professor pense. E isso pode fazer toda a diferença na sua classificação. Se você chegou até aqui, eu espero que tenha percebido uma coisa. O edital não foi feito para assustar você. Ele foi feito para orientar o que a banca espera encontrar em um bom professor. E quando a gente entende essa lógica, estudar deixa de ser um monte de conteúdo solto e passa a fazer sentido. Então hoje, o nosso objetivo não é decorar autores, nem memorizar técnicas. O objetivo é entender o mapa. Porque antes de começar qualquer viagem, você precisa saber para onde está indo. E agora você já sabe. Nós entendemos o perfil da FGV, conhecemos a lógica da bibliografia, vimos que todos aqueles livros conversam entre si. E principalmente entendemos que essa prova vai cobrar muito mais do que memória. Ela vai cobrar raciocínio, prática pedagógica e a capacidade de tomar boas decisões dentro da sala de aula. A partir do nosso próximo vídeo, nós vamos começar a aprofundar cada um desses temas. Vamos estudar autor por autor, livro por livro, sempre com uma linguagem simples, com exemplos reais e mostrando como aquele conteúdo pode aparecer na prova. A minha intenção é que quando você chegar no dia do PSS, você não esteja apenas preparado para responder questões. Quero que você tenha muito mais segurança para entender o que a banca está perguntando, porque isso faz toda a diferença. Então, se você quer acompanhar essa preparação do começo ao fim, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, o YouTube avisa você. E eu também quero aproveitar para conhecer quem está aí desse lado da tela. Escreve aqui nos comentários qual disciplina você pretende lecionar em 2027 e qual a sua maior dificuldade hoje na preparação para o PSS. Eu vou ler os comentários e usar as dúvidas de vocês para montar os nossos próximos vídeos da série. Afinal, este canal não foi criado para ser apenas um lugar onde eu falo. Ele foi criado para que a gente estude juntos. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o professor Lucas Quitério e esse é o Descola, um canal feito por professor para professores. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.